Olá, pessoal, queridos amigos da comunidade de talassemia. Estamos aqui hoje para fazer a nossa terceira edição do nosso podcast Vozes da Talassemia e temos uma pessoa muito especial para poder fazer essa edição aqui conosco, que é a nossa querida vice-presidente, advogada Elisângela, e nesse podcast nós vamos trazer a questão da maternidade, né? De como que é ser mãe portadora de talassemia major. Então, Elisângela, seja bem-vinda a essa bancada do nosso podcast. É uma honra poder recebê-la aqui para trazer esse tema tão importante, né? Para todos os pacientes, tanto do sexo masculino como feminino, né? Porque a maternidade ainda é um tabu muito grande para muitas mulheres portadoras de talassemia e eu acho que esse tema vai poder esclarecer, tirar muitas dúvidas e dar muita esperança, né, para essas mães, principalmente as mulheres mais novas portadoras de talassemia, que vai poder te ouvir, né, e você contar um pouco pra gente como que é a questão da maternidade sendo portadora de talassemia major. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Como diz o podcast Vozes da Talassemia, eu quero dar voz para esse tema tão importante e transformador na nossa vida e espero contribuir aqui, tirando dúvidas, exprimindo um pouco das minhas experiências, né? Sobre o meu ponto de vista e que a gente possa ter um bate-papo bem gostoso aqui, né? Trazendo essas experiências. Muito bem. E aí, vamos começar então a entrar nesse tema tão importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, Elisângela, como que foi, né, esse momento especial da maternidade, né? Como que você descobriu a gravidez, né? Como que foi a sua reação quando descobriu que estava gerando um filho, né? Então, né, tem todo um processo até chegar na gravidez. A gravidez em si, a maternidade, ela traz muitos questionamentos, não só por sermos pacientes de talassemia, mas como um todo, né? Sim. Se romantiza muito a maternidade e também agrega tantos valores que muitas vezes, seja por talassemia, por qualquer outra dificuldade, obstáculo que a mulher encontra, ela também acaba trazendo dor, né? Traz estigma, traz dificuldade de lidar, frustrações. Então, a talassemia, eu gostaria de falar um pouco sobre a maternidade, não somente sobre a ótica da talassemia, mas como mulher mesmo. Sim, né? Isso é importante. Porque se traz muito isso. Se não se tornar mãe, é como se a mulher não se preenchesse como um todo. E não é isso. E não é isso. Não é isso. Exato. Né? Então, eu cresci... Você programou para ter o filho? Então, vamos lá. Eu tenho meu relacionamento há 16 anos, né? Namorei, casei e chegou um momento que nós tivemos esse interesse. E aí, vamos ser pais? Como que a gente vai fazer, né? Como que a gente planeja isso? E então, eu faço meu tratamento na Unicamp, sempre fiz lá. E a primeira coisa que eu fiz foi eu agendar uma consulta médica para abordar isso. Sim. Doutor Fernando Costa, eu tenho esse interesse, como que a gente pode fazer, né? Qual é o primeiro passo? Então não foi uma surpresa. Não foi uma surpresa, foi planejado. Foi planejado. E o nosso foco, qual é o vilão do paciente de talassemia? É o ferro. Sim. Né? É o ferro. Então, a primeira coisa que a gente fez vamos fazer um mapeamento de todos os exames necessários para saber como que você está clinicamente. Então, nisso a gente faz sorologia, a gente faz o exame de glicemia, curva glicêmica, né? Todos os exames de clínico geral. E aí eu também fiz o de ferro e ferritina, fiz a ressonância magnética para saber como que estava. E o doutor Fernando, eu lembro que ele falou assim, é um processo. A gente vai tentar por 3 meses, você vai suspender a sua quelação e nesses 3 meses você vai tentar a gravidez. Uhum. Não obtendo êxito, né? Aí você retoma as quelações de ferro,
por mais 3 meses. Por quê? Pra gente estar nivelando. Exato. Né? Pra não acumular tanto Não também. acumular tanto também. É. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, eu falei, em março, a gente determinou que em março a gente iria parar de se prevenir. E em abril eu fiquei grávida. Ah, foi rápido? Foi rápido. Muito bem. Foi muito rápido. Coisa e aí, boa. foi coisa boa. Eu me lembro, Edu, que no dia que eu fiz o teste de gravidez, né? Eu falei assim, é teste de farmácia. A gente faz urina com bastante cor, né? Bastante ferro, né? Eliminação de ferro. E eu falei, será que deu certo? Será que não teve nenhuma reação ali? Aí eu fui fazer outro teste. Aí eu fui fazer um exame de sangue, saía 2 horas depois. Fui buscar o resultado e o Felipe estava em São Paulo. E aí foi uma surpresa para mim. Porque por mais que você estivesse planejando, Sim. quando você vê ali positivo... Exato. Né? Eu lembro que eu tava no carro e eu falei, eu tô grávida, é isso maravilha. mesmo? O que eu vou fazer? Eu quero contar pra minha mamãe, pra minha irmã, pra minhas amigas, pro Felipe. E foi um barato, foi muito especial. Muito foi uma bem. surpresa. E assim, toda gravidez, né, por si só, ela requer cuidados, né? Mexe muito com a mulher, né? E para paciente com talassemia sempre foi um tabu, né? A questão da gravidez, né? A dificuldade para poder manter o nível de hemoglobina adequado, né? Tinha uma série de fatores que era tabu, né? A Merula foi a primeira mulher no Brasil com talassemia a ter filhos, né? Merula queria ter 5 filhos e acabou tendo 3, né? 5 era demais. Isso te preocupou, né? Você ser portadora de talassemia major, né? E querer ter filhos, né? E você acha que a parte médica te trouxe essa segurança, né? De falar, não, Elisângela, tá tudo bem, tá tranquilo, não vamos ter tantas complicações. Como que foi essa questão da talassemia e a gravidez? Você tocou num assunto muito importante, né? Porque eu me recordo dos congressos que nós frequentávamos e a minha única referência de maternidade era a Merula. Isso me preocupava, porque eu tenho 39 anos. Então, a turma que vem dessa mesma fase, que acho que é a nossa, né? 83, 82, 81, né, mais ou menos. Eu acho que nós enfrentamos um pouco mais de dificuldade. Até na parte de desenvolvimento de corpo, né? Da parte da menstruação, nem todas as mulheres, meninas, na minha época que eu conversava, tinha. Então, eu trazia uma certa insegurança. Será que vai dar? Será que não vai dar? Mas eu sempre trabalhei muito essa questão também minha. Não era tudo ou nada. Não seria minha vida... se eu não for mãe... né, tudo vai ficar ruim, triste, não. Sempre trabalhei muito bem isso, porque existem várias formas de você ser mãe, de você ser pai, né? O vínculo, o afeto, ele é criado no dia a dia, não há necessidade de você ter um feto dentro de você, né? O amor, ele se constrói diariamente. E aí, o que acontece? Eu não tinha muito essa referência, com exceção a Merula, e é a ela que eu me apegava, é a Merula. Muito bem. Mas eu me recordo desse medo que muitas outras pessoas traziam e de um congresso, eu ter saído do congresso bastante desestimulada. Eu devia ter uns 21 anos nessa época e eu lembro que os médicos eram internacionais, estavam falando da grande dificuldade da gravidez no paciente de talassemia, tanto feminino quanto masculino. E aí eu fui numa consulta lá na Unicamp, eu lembro que foi o Dr. Fernando Costa, inclusive, e teoria e prática muitas vezes tem um certo distanciamento, né? Então vamos olhar para o que você tem hoje. Quando você fala quais foram as dificuldades, o que te ajudou? O que me ajudou foi que desde pequena eu fui diagnosticada cedo, aos 5 meses de idade foi minha primeira transfusão de sangue. Aos 2 anos de idade eu iniciei o desferal. E nisso eu agradeço muito aos meus pais pela determinação. Sim. Você tem que... Não existia negociação. É isso e acabou. Então, inegociável. É inegociável. Então eu entendi que eu precisava daquilo. E como faz parte da rotina, você se adapta àquilo. Sim. Então o que me proporcionou a ter um desenvolvimento
próximo de uma pessoa sem talassemia foi a quelação de ferro O tratamento continuada, adequado. não tenho o que dizer. E claro, a transfusão de sangue respeitado sempre entre 9,5 e 10 no pré-transfusional. Também negociável. Muito bem. E aí que eu falo, né? Qual que é o diferencial da gente? É o lugar onde você trata, é a busca por informação. O meu pai sempre esteve Tratamento próximo da correto. Abrasta também, Sim. né? É o que proporcionou também o conhecimento, tem a facilidade dele ser da área médica também. Sim. Então, essa regularidade da transfusão e da quelação de ferro que trouxe essa possibilidade de eu engravidar. Você falou se eu senti alguma dificuldade? Como que foi? Você teve alguma dificuldade, né, para... No decorrer da gestação? No decorrer, e aí já entrando na próxima pergunta, que seria, né, se você teve que fazer alguns ajustes na sua rotina, né? Eu como fiz. que foi essa, né, no tratamento? O que você teve que fazer para poder seguir com a gravidez, né? Sim. Deixar de quelar ferro, né, de usar medicamentos para quelação, transfundiu com mais frequência. Sim, eu lembro que eu fazia o uso do combinado, Desferal e Ferriprox, que sempre deu muito resultado para mim. E fiquei grávida, eu suspendi. A gravidez toda eu não tomei nenhum medicamento de quelação. Eu lembro que essa foi uma conversa na época com os médicos, né? Que foi uma equipe que me atendeu. E aí eu tinha me orientado o seguinte: se no decorrer a sua ferritina subir muito, nós vamos rever a possibilidade de ministrar a quelação novamente, né? Mas não houve essa necessidade. O meu ferro ele estava muito bem quelado, então o que subiu à época não atrapalhou. Mas a parte da transfusão, sim. Até os 7 meses de gravidez, mais ou menos, eu mantive a minha transfusão. Eu transfundia a cada 21 dias, depois eu comecei de 15 em 15 dias. Então, do 7º mês em diante foi de 15 em 15 dias. Mas ao final, no último mês, eu lembro que eu transfundi demais, Edu. Transfundi demais. O bebê já tava grande. Toda semana eu estava transfundindo. E na semana da transfusão, porque eu lembro também, isso é um cuidado que os médicos tiveram, que 2 semanas antes, eu tive o Caetano, hoje ele tá com 7 anos. Eu estava com 39 semanas e 3 dias de gestação, mas 10 dias antes de eu tê-lo, a médica pediu que eu ficasse próxima da Unicamp. Porque a gente fez alguns exames, até marquei aqui que era o exame de CTG, cardiotocografia. O que é? Eles mediam o batimento cardíaco do Caetano, ver o desenvolvimento dele, a oxigenação, se estava ok. Que legal. Né? Eu lembro até a época que a doutora Elaine Melanês, que foi a minha médica que me acompanhou, ela falou, ela não colocou nem limite para o parto. Quer parto natural, quer parto cesariano. Ela falou assim, vamos deixa fluir. Né? Sim. Foi muito bacana. E foi parto normal? Não, foi cesariana. Cesariana. E aí, a época, então, eu fiz. Aí, na última semana, todo dia eu fui fazer esse exame na Unicamp. Né? Nós optamos em eu ter o Caetano dentro da Unicamp. Por quê? Porque se acontece alguma consequência ou não, Sim. tivesse que intervir de alguma forma, toda a equipe médica já estava lá e conhecia o meu histórico. Eu queria, claro, ter com o meu médico na cidade de Piracicaba, na Unimed, com mais conforto, né? Sim. Próximo da minha família, da minha mãe e tudo. Mas foi uma opção que nós tivemos por questões de segurança mesmo. Claro. Então, o que eu fiz? Aumentei muitas minhas transfusões ao final. 2 dias antes do Dr. Caetano, eu transfundi umas 4 bolsas de sangue. E após o nascimento do Caetano, eu recebi também mais umas 4 bolsas de sangue. O meu ferro subiu. Muito. Tomou muito sangue, O meu ferro subiu Caetano bastante. já tava grandão. Caetano nasceu com quase 3 quilos, não tão grande, né? Mas super bem. Eu não tive uma gravidez com ânsia, com vômito, a gravidez que muitas mulheres têm. Você teve ansiedade durante a gravidez? Eu não sou uma pessoa ansiosa, né? Eu sou uma pessoa muito um dia por vez, sabe? Carpe diem tá nas veias aqui, né? Meu pai sempre trabalhou isso em mim. Sim. Por que nós vamos pensar lá adiante, né? Você pensa na prevenção, claro. Mas para que sofrer com antecipação, né? A gente não tem controle de nada. Então eu sou uma pessoa muito tranquila. E uma coisa interessante, como que foi para sua mãe, seu pai receber a notícia, né, de que você seria mãe, de que eles seriam avós, né?
isso é uma coisa que mexe muito, porque muitos pais de pacientes como a gente com talassemia fica com essa certa frustração, né? Poxa, não vou ter um neto, né? Porque o meu filho é portador de talassemia, isso dificulta, né? E principalmente naquele tempo, quando a tecnologia e o avanço científico não era tão grande como hoje, né? A gente via mesmo nos congressos essa dificuldade que se punha, né? Não tinha tantas opções terapêuticas de quelante, né? O que dificultava, porque tinha muito ferro. E isso frustrava muitos pais de pacientes com talassemia, né? De não poder serem avós. E como que foi? Porque você vem de uma geração de 80, né? Que ainda tinha uma certa dificuldade, né? Conta pra gente se seus pais esperavam que você desse o neto a vida toda, ou se isso foi uma surpresa. Como que foi essa reação dentro da sua família? Você sabe que eu imaginei que tivesse sido tranquila a minha gravidez, mas depois que passou um tempo, meu irmão falou, né? Meu irmão Marcos. Nossa, mãe passou nervoso com a sua gravidez. Eu falei, é mesmo? Porque é aquela preocupação de mãe, né? Sim. Será que vai estar tudo bem? Vai nascer dentro do período, né? Que a gente entende como maduro. Acho que ela ficava pensando nessas questões. O Caetano é o 6º neto dos meus pais. Ah, 6º? O 6º neto. Vixe! E eles já são até bisavós. Meus pais são novos, mas que eles legal. são bisavós. Família grande. É uma família grande. Então, eu acho que também tinha essa preocupação mais da minha mãe, acho. E se ela não se tornar mãe, né? Porque eu venho de uma família italiana que todo mundo tem uma porção de filhos. Sim. Uma família grande. Então, de repente, você vê suas primas, minha irmã tem 3, meu irmão tem 2 e tal. Acho que passava mais essa questão. E se não conseguir ser? Aham. Né? Será que ela vai tentar uma inseminação artificial? Eu acho que era esse o receio da minha mãe. Sim. E meu pai sempre... Vamos lá, filha. Né, tem várias formas de ter filho, ele sempre falou isso. E se for pra ser, vai ser. Se for pra ser, vai ser. Mas você sabe que, pensando aqui, eu acho que a preocupação maior e o ponto de referência nosso é do nosso parceiro ou parceira. Eu acho que aí é o ponto fundamental, sabe? Com certeza. Porque eu me recordo quando eu namorava o Felipe, né? Eu comecei a namorar, vi que era um namoro sério, eu sempre trouxe à tona, olha, o que é talassemia, né? É isso que eu tenho, como que nós vamos lidar com isso? E eu me lembro que no nosso namoro ele falava que ele tinha muita vontade de ser pai e que ele tinha vontade de adotar crianças. E daí eu falei, que legal, né? Porque é raro você ouvir isso. Exato. Então ele nunca... eu me lembro muito desse marco dele. Falar, eu tenho muita vontade de adotar uma criança. Então ele não veio falando de ter uma criança. Então eu falei, o cara é diferente já, um cara desprendido, né? Desconstruído. Que legal. E eu lembro muito que eu falei isso para uma das nossas conversas antes de eu iniciar, né, o planejamento da gravidez. E se não der certo? Ele falou assim, dá certo de outras formas. Muito então bem. Eu acho que é isso. Essa segurança e do relacionamento. Você encontrar alguém, sabe? Da transparência. Da transparência. Porque a maternidade ela é uma construção, não é só você sozinho. Claro, né? As pessoas à sua volta, porque a sua rede de apoio ela é fundamental também para o desenvolvimento da criança e para a sua vida social, laboral e etc. Então, eu acho que isso sempre trazia mais tranquilidade. Leveza. Leveza. Né? Leveza. Claro, quando eu fiquei grávida, foi uma festa. Meu pai a gente tá grávida, contou pra família toda, todo mundo feliz, todo mundo aguardando por aquilo lá. Quando o Caetano nasceu, nossa, todo mundo queria estar indo no hospital. A minha família é muito festeira, sabe? Sim. Mas da mesma forma que ela festejou, eu acho que se não tivesse dado errado, tivesse frustrado, ia ser muito acolhida. Extremamente acolhida. Perfeito. Então eu acho que a gente tem que olhar... E você teve preocupação do Caetano vir como portador de talassemia? Foi feita uma coisa prévia? Isso importante. É um ponto muito importante para as pessoas que acompanham o nosso podcast. É uma informação, porque às vezes eles falam, poxa, eu tenho a vontade de ser mãe, de ser pai, mas tenho esse receio do meu filho vir portador de talassemia, né? Então conta pra gente como que foi isso para você.
Sim, antes até de eu casar, o Felipe passou num clínico, né? No hematologista e fez todos os exames, porque eu tinha esse cuidado também. Eu queria Sim. saber se ele tinha algum traço, seja de talassemia, né? Enfim. E aí eu lembro que o meu pai, inclusive, viu os exames dele e falou: não, tá tudo certo. Não tem nenhum risco, não tem traço talassêmico, não tem nada. O máximo que o Caetano iria nascer, e nasceu com o nosso traço, com o traço, né? Sim. Não da doença, mas o mesmo traço que a minha mãe e meu pai. Então, realmente, você tocou num assunto muito importante. Porque e se tivesse acusado, né, que o Felipe tivesse algum traço, por exemplo, de talassemia? Como que eu iria lidar com isso? São questões que você tem que pensar. Tem que pensar. Tem que amadurecer. Exato. Tem que refletir. Eu teria um filho sabendo que ele iria ser portador de talassemia? Eu não. Eu não teria. Isso era uma coisa muito clara para mim. Sim. Né? Por quê? Porque quem tem talassemia vive uma vida normal, tranquila. Mas a gente também sabe dos desafios que é. Claro. Né? Claro. Então, tendo uma certeza que ele nasceria com a talassemia, talvez eu fosse evitar ao máximo de ter um filho. E optar por uma outra opção. Por outra opção, que né? ainda está em discussão minha e do Felipe, uma adoção. Né? Que a gente tem muita vontade de ter um filho. Que mais legal. Um filho, não um irmão pro Caetano. Caetano fala: mãe, eu quero um irmão de 5 anos. Então, já que é um ele tá irmão negociando, grande. Não pode ser menos que 5. Que 5. Muito bem. Que legal. Isso é um ponto importante, porque realmente mexe muito, né, com a gente que é portador, porque não é fácil, né, essa jornada de viver com talassemia, né? E esse cuidado de se saber se o filho vai ser um portador de talassemia ou não, realmente é importante para que a gente possa ter as coisas muito claras, né? Exatamente, muito claras. Está disposta a vivenciar aquilo. Exato. E você falou um pouquinho, mas o processo seu de gestação foi um processo tranquilo. Você não teve essas coisas que a mulher tem na gravidez, vômito, vontade de comer pequi. Eu acho que nesse aspecto eu fui abençoada mesmo na minha gestão, porque eu não passei mal. Eu trabalhei, eu lembro, né, que o fórum, eu sou advogada, então a gente trabalha com prazo. O fórum entra em recesso no dia 20 de dezembro. Até dia 19 de dezembro eu estava trabalhando. E o Caetano nasceu no dia 19 de janeiro. Então, assim, foi uma gravidez muito tranquila, não tive que fazer repouso, continuei saindo, comi muito bem, senti muita fome, mas não tive essas vontades que dizem. Foi muito boa a minha gestação, não posso reclamar. Ela foi tranquila nesse aspecto. E o pós-parto também, você não teve complicações, né? Como que... Foi normal? Foi tranquilo? Foi tranquilo. É o que eu disse, na realidade eu fiquei... acho que 3 dias no hospital, poderia ser 2 dias, mas eles pediram para eu ficar um dia a mais, porque eu fiquei na avaliação, recuperação. O meu pós-parto também não tive desgaste físico, não fiquei, sabe, o meu corpo não ficou estressado, nada. Tive a minha recuperação normal de cesárea, transfundi, né? Mais vezes, isso como que eu queria saber. Você transfundiu, depois do parto, você transfundiu bastante também. Eu transfundi bastante por um mês, aí depois regulou tudo, né? Voltei a cada 3 semanas, tudo. Foi bem tranquilo. Eu tive uma rede de apoio, que foi um suporte importante para mim, né? Sim. Então, por exemplo, você tem alguma dificuldade, como sendo talassêmica e mãe? Qual é a minha dificuldade? É a dificuldade estrutural. Que todas as mulheres e os pais muito presentes têm. O que é isso? Cada 15 dias, 18 dias, 21 dias eu tenho que ir para a Unicamp? Com quem que ficaria o Caetano, né? Muitas vezes com meu marido, o pai, mas às vezes o pai estava trabalhando, então tem minha mãe. Então acho que a parte que a gente precisa para nós estarmos bem é essa rede de apoio ampla. De mãe, de sogra, de tia, de marido, de irmão, de vô. Então eu tive tudo isso. Que eu acho que quando a gente vai ter uma gravidez, você tem que planejar mesmo. Porque vamos supor, se você faz tratamento a cada 15 dias. De repente você está amamentando. Como que vai ser esse processo, né? Então como que você vai conversar dentro do lugar que você faz a transfusão de sangue, do hemocentro? Quem que vai te acompanhar? Eu acho que seria essa parte mais embaraçosa mesmo.
É. E você conseguiu amamentar normalmente? Foi uma amamentação... Não, Edu, foi uma opção a não amamentar. O que eu entendo? Eu entendo que nós somos pacientes de risco, né? Nós transfundimos bolsas de sangue. Sim. Por mais segurança que as bolsas de sangue elas existam Verdade. pelo NAT, os riscos eles existem. Sim. Então eu quis eliminar toda e qualquer chance. Muito bem. E então eu suspendi a parte da amamentação. E tomei o medicamento logo na primeira semana após o nascimento do Caetano, eu já voltei com o Ferriprox. Não voltei com o Desferal. Ah, tá. Eu demorei um pouco, até por Mas essa com fase de Ferriprox, adaptação. sim. Voltei com o Ferriprox, depois com o Desferal e depois eu fiz a mudança para o Equijade. Para Equijade. Sim. Sim, legal. E eles... eu queria que você falasse como que tem sido a maternidade para você, né? Porque o Caetano tá com 7 anos, 7. né? Olha como que o tempo passa, né? Muito rápido. E você sendo uma paciente, né, de talassemia major, a gente já falou dos tabus que se tinha na época, né? Então, como que você se sente, né? Você enfrentou desafios comparado com outras mães. Então eu queria que você falasse essa questão mesmo da maternidade, né? Como que você se sente após 7 anos, né, da sua gravidez? Você já falou que tem intenção de fazer adoção, né, de uma outra criança, mas é importante porque desafios existem não só para quem tem talassemia, mas para a mãe, né, que não é portadora de nenhuma doença. E como que tem sido, né, para você acho que é uma realização, né, É uma realização, uma transformação e eu não sei nem como, sei lá, quando eu atingi a plenitude sendo mãe, vamos dizer assim, onde eu me senti completamente tomada pelo amor, né? O Caetano é uma criança muito fácil de ser amada, porque ele é legal, ele é um moleque bem-humorado, ele é divertido, né? Na escola ele é liderança de turma, todo mundo quer ficar perto dele, então você acaba, né? Como mãe é um pouco difícil falar, porque cada dia mais eu falo, poxa, que maravilha ter essa família que eu construí, Sim, sabe? que bênção, né? O Caetano tem um pai maravilhoso, tiro toda a minha admiração pelo Felipe, porque eu não teria pai melhor no mundo, sabe? Então, quando a gente fala da maternidade, eu amo ser mãe. Quando falam assim, ai, filho dá muito trabalho. Acho que o meu filho vai dar trabalho na adolescência, porque eu não vejo esse trabalho nele. É gostoso cuidar, sabe? E é um desafio também. Nós estamos numa fase difícil. Tela, as crianças estão totalmente viciadas, Sim. né, em televisão, celular. É mais fácil os pais darem o celular do que sentar no chão e falar, pega um jogo, vamos nos divertir, né? A criança muitas vezes passa o dia inteiro na escola, mas ela precisa se movimentar. Então, essa dedicação que eu acho que é um grande desafio, sabe? Vamos pegar, Felipe, vamos buscar o Caetano, vamos para um parque, vamos levar ele em outros lugares, vamos levar para futebol. Então esse eu acho que é o desafio de todo pai e mãe. É você se fazer presente na vida do seu filho. E presente olho nos olhos, brincar, né? Se dedicar. Mas enquanto paciente de talassemia, uma coisa que eu penso muito, sabe, Edu? É na minha expectativa de vida. Na minha qualidade de vida. Sim, né? Isso é muito importante. Então, como que virou uma chavinha, porque até então você faz o tratamento para você. Eu preciso estar bem e, por enquanto, eu não tenho ninguém que dependa de mim, é a minha vida. Ou eu tenho o meu filho que depende de mim, que me fala, né, que eu sou... E isso te dá uma motivação maior, né? É uma motivação maior. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de atividade física, mas me vejo fazendo atividade física, porque eu fico pensando, né? Eu preciso estar bem, quanto fisicamente também. Então, a gente tem o problema da osteoporose, que é um problema que acho que as mulheres são mais afetadas, né? Então, na minha gravidez, eu cuidei disso. Eu fiz a hidroginástica, eu fiz pilates. Por um ano, após o Caetano ter nascido, eu não fiz nada. Depois, eu retomei o meu pilates. Então, você começa a ter um cuidado maior. Maior, Porque eu quero
tenho a expectativa de vida alta, mas eu quero ter a qualidade de vida. Eu quero sair correndo, eu quero conseguir continuar carregando ele no meu colo. Então, para isso, a gente tem que estar bem. A gente tem que se cuidar mais. No colo daqui uns dias não vai carregar mais. Então, daqui ele me carrega no colo daí. Ele é que vai te carregar, exato. Mas eu acho que essa é a mudança, sabe? Dizem que, por quem que... eu vi esses dias na internet, né, um vídeo que tava viralizando, você morre por alguém. Não, ela fez uma pergunta, por quem que você vive? Exato, e quando você pergunta por quem que você vive e o que você faz para viver, então você faz atividade física, você não bebe, né? Quais são os seus vícios que você vai deixar para trás? Eu achei muito legal essa reflexão dela. Muito bem, exato. Né? E deve ser muito legal, né? Para você, né, para todas as mamães, a Daiane que a gente convidou para estar aqui no Pod, tá? Acho que a Daiane é mãe de 3 ou 4, não sei, só, né? Que lindo. E a gente fica muito feliz porque isso realmente é uma quebra de paradigmas, né? Tanto para o homem, né, com talassemia, como para a mulher também, né? Eu acho que isso é evolução da ciência, do tratamento, né? Vieram os quelantes que possibilitaram você fazer uma quelação mais adequada, né? Então, isso que você trouxe agora há pouco, da importância de fazer o tratamento de forma adequada, né? Então, para você, mulher que possui aí a talassemia como a gente, isso é muito importante, né? Para você que tem o sonho de construir uma família, de ser pai, de ser mamãe, a importância do tratamento adequado, né? Principalmente da quelação adequada, né? Sim. Porque quando você tem um nível de ferritina muito alto, acúmulo de ferro hepático, cardíaco, a gente sempre tem trazido aqui, né, Elisângela, no podcast, essa questão da importância da adesão ao tratamento, né? Então, hoje ser mãe é uma realidade, ser pai é uma realidade, mas precisa ter esses cuidados adicionais porque a gente é portador de uma doença rara, né? Então, você precisa ter esses cuidados que uma pessoa normal não tem, não tem que ter, né? Esse olhar, né? E não tem mais como dar desculpa, né, Edu? Porque a nossa fase era do desferal, você muito lembra? Difícil, muito era difícil. Muito difícil o uso do desferal. Né? Imagina, com 2 anos iniciar, né? Até acho que essa foi, a divisão, assim, né, do nosso tratamento. Qual que é a adesão? É você ministrar os medicamentos dentro dos horários. Os medicamentos são orais, não tem mais como você rejeitar isso, né? Olha os frutos que você colhe quando você adere ao tratamento. E ter conhecimento, querer entender o que é a talassemia, né? As transfusões de sangue. Bate um papo com um médico, bate um papo com o comitê científico da Abraça, vem aqui, busca informações, porque você não vai ficar grávida fazendo tratamento 3 meses pra frente, né? Você tem que iniciar isso muito lá na sua infância. Exato. É uma sucessão de... E isso que você traz é realmente uma realidade, porque a gente de um período, né, de uma fase que era muito difícil. Era difícil. Né? Não adianta a gente querer jogar flores numa coisa que era muito espinho, né? Então você precisava se picar todo dia, né? Preparar o desferal. Era uma coisa muito dolorosa, muito ruim, né? Porque você precisava se picar na barriga, ficar com aquela bombinha 12 horas, 13 horas para ter uma quelação. Inchava, às vezes coçava. Inchava, coçava, né? Vazava o desferal. Era uma loucura aquilo tudo. Eu lembro, na época, uma loucura. Na época da faculdade, eu fui estudar fora. E por mais adulta que você tivesse, né? Os pais ali, tá quelando. Por quê? Você sai à noite, você chega de madrugada. Ia pra balada. E aí, né? Como é que faz? Então, nem tudo são flores, não dá pra romantizar, né? Tem fases e fases na vida da gente. Exato. Mas ter alguém sempre te lembrando da sua responsabilidade também é muito importante. É isso. E aí eu trago sempre a Merula falando comigo, né? Edu, se cuida, né? Faça o tratamento adequado, porque
nós estamos numa era de novas tecnologias, né? Muita coisa vai vir, muita coisa vai mudar. E a gente precisa estar bem fisicamente, clinicamente, para poder receber essas tecnologias, né? Porque se você tem muita comorbidade, acaba que atrapalha, né? Você se beneficiar de novas tecnologias. E isso foi um divisor mesmo de água, a questão dos quelantes, né? Você deixou de se picar, de preparar a bomba, né? Passou a usar quelante oral. Depois veio o outro oral, e aí passou-se a fazer a terapia combinada, né? Que isso quelou ferro muito rápido. Eu recebi o resultado da minha ressonância magnética do fígado e do coração o mês passado. Eu tinha um acúmulo de ferro hepático, nunca tive cardíaco, mas o hepático era danado para poder eliminar, né? Foi uma luta. E eu recebi o mês passado o resultado e já não tenho mais ferro hepático acumulado. Que maravilha, né? Então isso se deu por quê? Porque a junção da quelação combinada, né? Se a gente tivesse só com um quelante, isso ia demorar ainda mais tempo. E a disciplina, né? E a disciplina, né? Então isso é muito importante. E aí, Elisângela, para a gente partir para o nosso encerramento aqui desse podcast maravilhoso, né, que traz esse assunto tão importante para as mulheres e para os homens também, né? Nós temos aí alguns papais, o Thales, né? O Thales é um pai. O Gregory, né? O Danilo. Então, isso faz com que essas novas gerações tenha isso muito claro, né? De que é possível ser pai, ser mãe, né? Com tranquilidade. Então, eu queria que você pudesse deixar, né, para o seu recado para as pacientes, né, mulheres de talassemia que têm essa vontade da maternidade, né? O conselho que você dá, né? Para esses pacientes, para essas mulheres que têm esse sonho de ter uma família e de construir aí, ter filhos, enfim. Conselho. Conselho, né? Vamos pensar. Na verdade, o que eu falo, né, até para amigas minhas, porque tem que ter bem definido isso. Muitas vezes se é um desejo seu mesmo, ser mãe, e se você também não tem esse desejo, tá tudo bem, porque são escolhas, né? Primeiramente, não sofra a pressão da sociedade de que você tem que ser mãe, porque se você não for mãe, você não vai atingir o status quo da felicidade. Então, primeiramente, né, desconstrói aí toda essa invasão de informações que querem colocar em você, porque às vezes tem tanta coisa por trás disso, né? Tem comércio por trás disso, tem lucro por trás disso, né? Tem questões, valores muito tradicionais por trás disso. Então, leva a vida de uma forma leve. Vamos ser leve, vai dar certo? Vai. Desconstrua os tabus, desconstrua os tabus. E, primeiramente, tenha um autoconhecimento. Busque o autoconhecimento. Eu acho que com autoconhecimento, com clareza, a gente consegue driblar todas as próximas, as dificuldades que aparecem no dia a dia da gente, porque não dá para romantizar a talassemia, né? Claro. Não dá para romantizar, muitas coisas acontecem. E também não é simples fazer o tratamento de talassemia, você se transfundir 2, 3 bolsas a cada 15, 18, 20 dias. A gente, né, uma vez uma médica falou isso pra mim, porque eu falo, tá tudo certo, faz parte da rotina. Ela falou, não desmereça esse valor, porque tratar a talassemia é exaustivo. Claro. É pesado. Você passa o dia inteiro no hospital, transfundindo bolsas de sangue. Próximo da sua transfusão, você fica cansada, não te dá liberdade de você correr um quarteirão. Então, né, precisa tomar medicamento. Precisa tomar medicamento. Então, assim, não é tão simples. Mas sobre ser mãe, se esse é um desejo seu, nós já falamos aqui, é tratamento. É adesão ao tratamento, disciplina e não tem exceção. A regra é essa, é se cuidar.
né? Se cuidar fisicamente e se cuidar mentalmente também. E se tá nessa luta, não deu certo, como que você vai abordar isso? Abrir o espaço para outras formas de construção de família. Porque Exato. a família se constrói de várias formas, De várias né? formas, isso. Então, não ficar preocupado com isso. E para quem tem esse desejo, que acredite, que lute, que busque informações, se previna, faça o planejamento, não vá no susto. Faz o planejamento, sabe? Para tanto dos exames do seu parceiro, para saber se existe algum risco ou não do bebê vir com talassemia, para você também poder tomar essa decisão, cuidar, ver sua rede de apoio, ver como você vai lidar com tudo isso. E é grandioso demais, é uma transformação. Existe Elisângela antes de ser mãe, Elisângela pós ser mãe, e eu digo que se tem uma coisa que a maternidade me trouxe, é vontade de lutar para um mundo com mais acolhimento, com mais igualdade, com melhores condições para essas crianças de lazer, de educação. Me deu uma força. Eu já acho que eu sou uma pessoa muito resiliente. Sim. Mas me trouxe uma força, do que eu tô me enfiando nos lugares políticos e falando o que nós vamos fazer para todas essas crianças que tem aqui, né? Muito bom. Porque sempre tem uma coisa que eu aprendi, nós somos todos conectados um ao outro, nós dependemos um ao outro. Exato. Então, o que eu faço aqui vai repercutir em você, e no outro, e quando eu luto por algo do meu filho, não é só por ele que eu tô lutando, é para as outras crianças também, que muitas vezes não tem alguém fazendo por elas, e eu quero ser alguém na vida de alguém. Então, esse é o meu lema, sabe? É isso. Você ser alguém na vida de alguém. Exato, isso é muito importante, porque aqui também a gente não luta só para a talassemia como uma doença rara, né? Mas para todos as outras pessoas que convivem com algum tipo de doença rara, né? Esse podcast tem essa finalidade também, né? De Sim. trazer e dar visibilidade para essas inúmeras outras doenças raras que existem no mundo, né? A gente sabe que o Brasil é um país ainda muito difícil para se viver com doenças raras, porque são negligenciadas, invisibilizadas, né? E aqui a intenção é também dar voz a essa questão das doenças raras como um todo. Ontem eu estava com o Tony da Casa Hunter, né? O Tony é pai de um paciente com doença Hunter, e a gente falava sobre isso, né? Que a gente precisa cada vez mais unir esforços, né? Para isso que você falou. Sim. Dar voz, trazer voz, né? A gente sabe o quanto foi difícil para a gente chegar até aqui. Acho que agora é um momento também da gente poder agradecer os nossos pais, né? Principalmente as nossas mães, que foram mulheres guerreiras, né? A Cláudia, que esteve aqui à frente da Abrasta há algum tempo, né? A Merula, que hoje é uma guia espiritual que a gente tem, né? Que continua aí a balizar as nossas decisões, a sua mãe, a minha mãe, né? Quanto que essas mulheres não fizeram para poder a gente chegar aqui hoje, né? Poder estar aqui nessa bancada, incentivando outros amigos com talassemia, dando força para pais, né, que tem esse diagnóstico hoje, que recebe o diagnóstico que o filho é portador de talassemia, de uma outra doença rara, Sim. né? Então, acho que nós estamos aqui para isso também, né? Para dar esse suporte, para dar essa leveza da vida, né? Porque a vida, todo ser humano tem percalços, Sim. né? Seja com uma doença rara, seja com uma outra questão, mas eu sempre digo que viver é bom demais, né? Então, mesmo com as limitações que às vezes a vida te impõe, né? Sim. Mas estar aqui hoje, nessa manhã, né, podendo falar de algo tão importante, né, que é a questão da maternidade, nós já temos que agradecer. Sim. Né? Que bonito. Tá até emocionado aí, Edu. Não é isso? É isso, Edu. Você concluiu lindamente. Nós estamos aqui para dividir as nossas experiências, Exato. as nossas vivências, mostrar que é bom a gente ver
traçar todo esse histórico, ver a importância da Brasta na nossa vida, né? Sim. Que começou lá atrás. Eu lembro quando meu pai conta da bomba infusora, que foi na Brasta que ele entrou em contato, que trouxe a bomba naquela época. Então veja a importância que nós estamos fazendo aqui, né? Para levar mais qualidade, mais dignidade na vida de cada um dos pacientes. E quando a gente vai conversando, os pacientes e pais de pacientes ouvindo, também bate mais forte o coração deles para ver que lindo, que delícia que é viver, o amor que a gente tem na nossa vida, né? A gratidão por nós estarmos aqui. Exato, eu olho para minha mãe e o meu sentimento é só de gratidão, né? Porque a gente sabe que a jornada não foi fácil, né? Que foi muito difícil. Produção tem que ter lencinho aqui, porque tem episódios que realmente a gente se emociona, porque e é bonito essa emoção, né? Porque a gente sabe que nós vencemos muitos desafios. Todos os dias nós estamos vencendo. Exato. E Edu, você tocou uma questão, né, que é essencial, que você falou das mães, das famílias. Muitas vezes o paciente é um pouco desassistido dessa rede familiar. Então que ele nos veja como família, né? Sim. Nós estamos aqui para vocês podem ligar, telefonar, a gente pode encontrar, porque esse apoio, esse dar as mãos, esse abraço é mostrar que você não está sozinho, nós somos uma família. Exato. A Brasta é uma família. Somos uma família dos raros, né? Isso aí, dos raros. O que a Elisângela disse é importante. Nós estamos aqui, né? Temos uma equipe toda preparada para poder dar esse suporte, esse apoio para você, paciente, familiar, né? Então eu acho que é isso. Eu gostei muito desse episódio, né? Acho que a gente trouxe pontos importantes, né? Trouxe essa linha do tempo, né? De como era para como a gente está hoje. E te agradecer, Elisângela, por você ser essa parceira, né? Estar aqui com a gente, podendo levantar essa bandeira, não deixar os nossos sonhos morrerem, né? Lutar para que o acesso ao tratamento ele chegue da melhor forma possível aos pacientes, né? Então, acho que esse é o nosso papel, né? Então, obrigado aí por essa parceria, por estar aqui com a gente. E acho que nós temos muitos desafios ainda pela frente, né? Temos. Mas aos poucos a gente vai vencendo, né? Sim, dia por vez. Obrigada, Brasta, obrigada, Edu, meu amigo, assim, além de tudo, né, Edu? A gente que tá sempre conversando, trocando nossas vivências aí, e que o podcast leve essas informações e agregue valor para cada um de vocês, pacientes, e que vocês estejam com a gente também, na equipe da Brasta, né, comemorando conosco e fazendo parte, cada dia mais, dessa família que é a Brasta, Corrente do Bem. Muito bem. É isso aí, galera. Estamos aqui encerrando mais essa edição do podcast. Então, que você possa nos seguir nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, curtir esse podcast, divulgar esse podcast para os seus amigos, para a sua família, para o seu médico, que também é importante. E se você tem um assunto que gostaria que a gente trouxesse para essa bancada, deixa aí nos comentários, comente sobre esse vídeo, se foi legal, o que vocês querem ver na próxima edição. Então, um forte abraço para você, que você tenha sempre essa motivação de que viver é muito bom. Até breve.